Autoridades ucranianas dizem que a maioria dos cadáveres encontrados em Izium pertencia a civis e alguns apresentavam sinais de tortura. O primeiro-ministro indiano diz ao presidente russo que a era atual não é de guerra, à margem de cimeira que reuniu vários líderes mundiais no Uzbequistão. A Alemanha assume o controle das refinarias da petrolífera russa Rosneft no país. O governo diz que o objetivo é garantir a segurança energética. Milhares de britânicos passam horas em longas filas para prestar tributo à Rainha Isabel II em Westminster Hall, em Londres. A maioria dos 450 cadáveres enterrados na vala comum descoberta na cidade de Izium, no leste da Ucrânia, pertencia a civis. Segundo as autoridades ucranianas, muitos apresentam sinais de tortura e pelo menos um dos cadáveres encontrados tinha as mãos atadas. Perante os horrores agora descobertos, o presidente Volodymyr Zelensky classificou os militares russos de assassinos e torturadores. Os corpos continuam a ser exumados. Está uma família enterrada ali, com uma criança pequena. Foram assassinados. Há testemunhas da mesma casa que viram o que aconteceu. Enterraram estas pessoas aqui e escreveram os nomes completos delas. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos anunciou que vai enviar uma equipa a Izium para determinar as circunstâncias da morte destas pessoas. A Rússia nega a existência de valas comuns na Ucrânia. O Kremlin anunciou, no entanto, várias vitórias em várias frentes de combate e acusou Kiev de atacar funcionários nomeados por Moscou. Segundo a agência de notícias russa TASS, o procurador-geral da autoproclamada República Popular de Lugansk, Sergei Gorenko, morreu esta sexta-feira depois do edifício da Procuradoria-Geral ter sido atingido por um míssil. As forças ucranianas continuam a contraofensiva no leste do país. No entanto, à medida que o exército russo vai recuando, o cenário que se encontra é de devastação, morte e fome. Vladimir Putin conta com o apoio dos países da Organização para a Cooperação de Xangai para que ajudem a Rússia a resistir às sanções ocidentais. O presidente russo manifestou-se no Uzbequistão no final da cimeira da organização esta sexta-feira, onde também defendeu o papel crescente de novos centros de poder no mundo. A nossa política é desprovida de qualquer egoísmo. Esperamos que os outros participantes da cooperação económica construam as suas políticas com os mesmos princípios. Eles vão parar de usar as ferramentas do protecionismo, as sanções ilegais, e deixarão de recorrer ao egoísmo económico para os seus próprios propósitos. Esta quinta-feira, Putin reuniu-se com o homólogo chinês e agradeceu a posição equilibrada em relação ao conflito na Ucrânia. Mas de Xi Jinping, com quem mantém uma amizade sem limites, não ouviu o apoio direto. O presidente chinês disse apenas que quer que os dois países trabalhem juntos, como grandes potências. No Uzbequistão, Vladimir Putin aproveitou para se reunir com vários líderes mundiais. Também se encontrou com o primeiro-ministro indiano à margem da cimeira da Organização para a Cooperação de Xangai. A Narendra Modi disse querer o fim da guerra na Ucrânia. Só não disse como. Do parceiro, ouviu uma mensagem de defesa da paz, acima de tudo. Conheço a sua posição em relação ao conflito na Ucrânia e as suas preocupações. Queremos todos que isto acabe o quanto antes. A era atual não é de guerra e falamos muitas vezes ao telefone sobre isso. A democracia, a diplomacia e o diálogo mantêm o mundo unido. Do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin ouviu um mantra várias vezes ecoado. É preciso pôr fim à guerra o mais rápido possível, através da diplomacia. Erdogan tem tentado convencer o presidente russo a negociar um cessar-fogo com o homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky na Turquia. A Alemanha colocou as operações da gigante petrolífera russa Rosneft no país sob tutela da Agência Federal de Rede. De acordo com o governo de Berlim, o objetivo é assegurar os abastecimentos de petróleo e garantir a segurança energética do país.
É importante que façamos tudo para garantir o fornecimento da energia da Alemanha e isso aplica-se também ao processamento do petróleo bruto. O importante é que o complexo de Schwedt estará assegurado com esta decisão. Gostaria de o dizer especialmente aos trabalhadores da refinaria e às famílias e, claro, à cidade e à região. Os cerca de 1.200 trabalhadores da refinaria PCK de Schwedt, no estado de Brandemburgo, podem para já respirar de alívio. No entanto, o governo anunciou um pacote de investimentos para preparar a região para um futuro sem a indústria do petróleo. Serão disponibilizados 100 mil milhões de euros para uma transformação de infraestruturas na região, para o futuro, para depois transformar esta região numa região próspera, mesmo depois do petróleo. O governo germânico pretende ainda colocar sob tutela as refinarias de Karlsruhe, em Baden-Württemberg, e de Vohburg, na Baviera. O braço de ferro energético entre a Alemanha e a Rússia continua. O embargo europeu ao petróleo russo por causa da guerra na Ucrânia entra em vigor a 1 de janeiro de 2023. Um cenário de apocalipse é a expressão dos italianos para o rastro de destruição deixado pelas chuvas esta sexta-feira. Durante a madrugada e em pouco mais de 2 horas, caiu o equivalente a 1/3 da precipitação do ano em Itália. A água varreu o centro do país, particularmente a província de Ancona, mais concretamente na região de Marcas. Pelo menos 9 pessoas morreram, 4 estão desaparecidas e meia centena deram entrada no hospital com ferimentos. Depois da chuva, a enxurrada de lama e água ampliou a devastação. Várias localidades estão ainda isoladas, sem eletricidade ou ligações telefónicas. As autoridades locais pedem a declaração do estado de emergência para que sejam desencadeados todos os meios de apoio à população e às empresas. Centenas de voos cancelados, muitos atrasos e passageiros à beira de um ataque de nervos. No aeroporto de Paris-Charles de Gaulle viveram-se momentos de desespero na manhã desta sexta-feira. Tudo por causa da greve dos controladores de tráfego aéreo em França, que obrigou muita gente a ficar em terra. O nosso voo, que deveria ter partido às 10 da manhã, foi cancelado. Puseram-nos noutro voo às 9h55 da noite porque todos os outros voos estavam cheios. Estamos a aguardar para ir para casa, esperando que o voo se mantenha esta noite. A greve afetou todo o espaço aéreo europeu, obrigando ao desvio de rotas para evitar o espaço aéreo francês. Ficámos a saber às 9 da noite que o voo tinha sido adiado por causa de uma greve dos controladores de tráfego aéreo e que eventualmente sairíamos no dia seguinte, por volta das 10 da manhã. Os controladores aéreos franceses reclamam aumentos salariais que compensem a inflação e novas contratações. Foi entregue um novo pré-aviso de greve para o período entre quarta-feira, 28 de setembro, e o dia 30 do mesmo mês. O Reino Unido continua a prestar tributo à Rainha Isabel II. Os filhos da soberana, o rei Carlos III, a princesa real Ana e os príncipes André e Eduardo, velaram a mãe esta sexta-feira em Westminster Hall, em Londres. Pelo recinto, ininterruptamente, filas de britânicos passavam para prestar homenagem a Isabel II, que esteve no trono do Reino Unido durante 7 décadas. A fila de quilómetros de visitantes em luto teve de ser temporariamente encerrada depois de atingir a capacidade máxima. Dezenas de milhares de pessoas de todas as idades e de todas as origens não se importaram de esperar o tempo que foi necessário para prestar a última homenagem à rainha, como é o caso de David Beckham. O antigo jogador de futebol inglês esteve cerca de 14 horas na fila até conseguir entrar em Westminster Hall. Enquanto decorrem os preparativos para o funeral de Estado, que se realiza na segunda-feira, Carlos III visita as capitais do reino. Na tarde de sexta-feira assistiu a uma missa em homenagem a Isabel II em Cardiff, no país de Gales.